começar hoje, pode começar? Começar a trabalhar eletromagnetismo em baixa dimensionalidade. Mas antes disso eu vou fazer uma breve passagem do eletromagnetismo em 3 dimensões, só para a gente ver os procedimentos que a gente segue e poder estender isso para outras dimensões. Então, no mundo, quer dizer, no espaço-tempo que nós consideramos, né, que a gente chama de uma dimensão mais 3 dimensões, 1 mais 3 significa uma dimensão de tempo, como eu já tinha falado da outra vez, e as 3 dimensões de espaço. É o espaço-tempo normal nosso, né? O espaço-tempo do mundo euclidiano tridimensional. Então, nesse espaço-tempo, né, as equações de Maxwell, elas se escrevem desse modo. Então, nós temos 2 campos. Nós temos o campo elétrico e o campo magnético, que são os campos em termos dos quais a gente descreve a propagação das ondas eletromagnéticas. E o campo elétrico, ele deriva de um potencial, então o nosso campo elétrico é menos o gradiente de um potencial, que a gente chama de potencial elétrico ou potencial escalar, e a derivada temporal de um potencial vetor. E o campo magnético é o rotacional desse potencial vetor. Então é assim que a gente descreve os campos em termos dos chamados potenciais, né? Isso a gente vai levar para outras dimensões também. Campos, vamos dizer assim, descritos, né, não expressos, é melhor dizer, em termos dos potenciais, né, os potenciais φ, né, os potenciais eletromagnéticos. Então essa é a maneira, né, como os campos, a gente diz como os campos derivam dos potenciais. E aí as equações de Maxwell que nós escrevemos são 4 equações, né? Então todo campo vetorial, não sei se vocês conhecem o teorema de Helmholtz, talvez valha a pena recapitular aqui, é o teorema de Helmholtz. Ele estabelece que todo campo vetorial, para você conhecer um campo vetorial, assim, basicamente ele estabelece que o conhecimento de um campo vetorial é assegurado se conhecermos o seu rotacional e o setor das divergências. E um campo vetorial, né? De um campo vetorial. Basicamente, né, o que a gente sabe das equações de Maxwell é que a gente conhece a divergência do campo elétrico, o rotacional do campo elétrico, a divergência do campo magnético e o rotacional do campo magnético. Então a gente precisa, por que eu preciso da divergência e do rotacional? Informações, né, nós temos a partir da divergência do rotacional. Vou colocar isso como só um parêntese matemático, porque é importante a gente saber por que as equações de Maxwell são dadas em termos de divergência de rotacionais, porque que não poderia ser dada de outra forma. Então, isso é um teorema, vamos dizer assim, daquilo que a gente chama de cálculo, análise vetorial, né? Quando a gente estuda o cálculo, análise vetorial em 3 dimensões espaciais, a gente tem esse teorema. Vamos supor o seguinte: eu tenho um campo vetorial, que eu vou chamar de um campo dado. Então, eu tenho um campo vetorial dado que é a função do tempo e das coordenadas espaciais. E aí, o que a gente está dizendo é o seguinte: esse campo, ele pode ser expresso sempre como sendo o gradiente de alguma função, que eu vou chamar de φ, mais o rotacional de uma outra função, que eu vou chamar de φ. Vou botar
tarde, tudo bem? Boa tarde. Então, isso significa o seguinte, né? Esse campo tem 3 componentes. Aqui eu tenho, então, um campo tem 3 componentes, a componente X, a componente Y e a componente Z. Eu aqui estou deslocando o conhecimento do campo em termos das componentes do campo para outro tipo de campo. Eu estou escolhendo aqui um escalar e um vetor. Um escalar tem uma componente só e um vetor tem 3. Então, do lado direito, nós temos 4 componentes. Nós temos 4 campos. Quem são os 4 campos? O φ, que é um campo escalar, tem uma componente só, e o Qi, que é um campo vetorial. Portanto, ele tem 3 componentes. Agora, desse lado aqui, eu tenho um campo que tem 3 componentes. Então, tem alguma coisa meio estranha com essa equação. Eu estou expressando alguma coisa que tem 3 componentes em função do lado direito, reexpressando essa grandeza, mas em função de 4 componentes. Então, deve ter alguma coisa estranha aqui. A coisa estranha que a gente pode dizer é o seguinte: eu posso ainda impor uma condição. Esse campo tem 3 componentes. Mas se eu impuser sobre esse campo que ele tem divergência nula, a divergência de Qi é igual a 0, eu estou zerando alguma coisa desse campo. Então, eu estou tirando uma componente. Então, aqui eu tenho 4 campos. Mônica, se tomamos esse campo Qi, tal que a divergência de Qi é 0, então eu estou tirando uma informação. O que é a divergência? A divergência é a derivada em relação à coordenada x do campo, a componente x, ou a componente x, mais a derivada em relação à coordenada y da componente y do campo, mais a derivada em relação a z da componente z do campo. Então, eu estou impondo um vínculo, estou impondo uma condição. As 3 componentes, elas não estão soltas, livres, elas se ligam por uma equação. Então, uma equação, ela reduz, né, uma componente. Eu estou impondo um vínculo. Né? Se fossem 3 Qs soltos, que x, que y, que z, fossem completamente independentes, tudo bem, eu teria 3 componentes realmente. Mas eu estou impondo uma relação. Então, se eu souber que x e que y, eu posso tirar que z. Então, na verdade, quando eu imponho essa condição, né, então, se tomamos que tal, então reduzimos, né, que de 3 para 2 componentes. E aí, o balanço foi ok, porque aí a gente tem 3 componentes do lado e 3 componentes do outro. Aqui perdeu uma componente, ficaram 2. Então, 2 mais 1, 3. Então, logo, a equação, né, vamos colocar assim, fica equilibrada. Três componentes de W e 3 componentes de Z. Está clara a questão? Boa tarde, tudo bem? Está clara a questão? Está clara? Opa. Ah, deu, né? Se tivesse todas essas bichos. Então, está clara a questão, né? Então, nós temos 3 de um lado, 3 do outro. Então, por que isso é importante? Isso aí vai dar para nós, né? No sentido das próprias, a justificativa matemática, das próprias equações de Marx. Por que as equações de Marx são descritas em termos de divergência rotacional? Então, isso aqui é um teorema, tá? Vamos trabalhar um pouquinho mais. Isso é um teorema do cálculo da análise vetorial. Todo vetor pode ser expresso a partir de um escalar e a partir de um outro vetor. O gradiente de um escalar e o rotacional de um vetor. Uma coisa que a gente observa interessante é o seguinte: se esse campo aqui é um gradiente, o rotacional dele é 0. O rotacional do gradiente é 0. Por outro lado, a divergência do rotacional é 0. Então, nós vamos poder fazer o seguinte: nós vamos poder tirar a divergência dessa. Então, eu estou propondo essa igualdade.
Então nós estamos propondo, né, que W possa ser escrito dessa forma. Esse sinal menos aqui é completamente arbitrário, poderia ser menos ou mais, não faz a mínima diferença. Só que tradicionalmente se colocou, desde a mecânica, vocês lembram, quando vocês estudam forças conservativas, vocês sabem que uma força, né, é menos o gradiente de um potencial. Então a gente geralmente utiliza, né, por causa do teorema da mecânica, né, a gente geralmente faz isso, vocês só lembrar que força igual a massa vezes aceleração. E aí a gente pode pegar essa equação aqui e multiplicar escalarmente, né, vamos dizer assim, por potência. Vou pegar essa equação aqui, vamos botar assim, a força igual a massa. Então, vamos pegar essa equação, vamos fazer a multiplicação pela velocidade. Vamos fazer m dt. São problemas simples de mecânica. Se nós tomarmos essa força aqui, gradiente de um potencial, então suponhamos que essa força seja conservativa, que ela seja o gradiente de um potencial. E isso aqui escalar velocidade. Então aqui eu posso escrever usando, né, a regra da derivada, usando as propriedades da derivada, eu posso escrever que esse termo do lado direito é a derivada temporal de 1/2 de m v escalar v, que vocês reconhecem como sendo a energia cinética, 1/2 de m v ao quadrado. Né? Lado direito, então, fica sendo a derivada temporal da energia cinética. E aqui a gente vai usar a regra da cadeia. Gradiente de φ, né? Aqui, escalar velocidade. Velocidade é dx dt. O que é o gradiente de φ? O gradiente de φ é a derivada em relação a x do φ na direção x, mais a derivada em relação a φ do y na direção y, mais a derivada em relação a c do φ na direção c. E isso aqui produz escalar a velocidade, que é ddt, assim, derivada em relação ao tempo da coordenada x na direção x, mais a derivada em relação ao tempo da coordenada y na direção y, mais a derivada em relação ao tempo da coordenada z na direção. Estou falando rapidinho que isso é mecânica, vocês devem estar sabendo lá no primeiro período. Então, aqui é a expressão do gradiente e aqui é a expressão da derivada da posição, que é a velocidade. A velocidade é a derivada. Aí, quando a gente fizer esses produtos escalares, x com x dá 1, x com y dá 0, x com z dá 0, y com x dá 0, y com y dá 1, z com z dá 1 e z com y dá 0. Então, no fundo, a gente vai poder só multiplicar esse tempo. Vai ficar a derivada em relação a x de φ vezes dx dt, mais a derivada em relação a y de φ vezes dy dt, mais a derivada em relação a c de φ dz dt. Então, isso aqui é a regra da cadeia. Derivar φ em relação a x, derivar x em relação a t, derivar φ em relação a y, derivar y em relação a t, derivar φ em relação a z, derivar z em relação a t. Isso é a regra da cadeia que está me dizendo que isso aqui, na verdade, é a derivada temporal do φ. Então, esse lado direito aqui pode ser escrito como sendo a derivada temporal do φ. E aí eu ganho uma lei de conservação daqui. Eu passo tudo para um lado só, e aí a gente ganha que a derivada temporal de 1/2 de mv2, que é a energia cinética, vamos botar 1/2 de mv ao quadrado, menos φ é igual a 0. Se a derivada temporal dessa grandeza é 0, é porque essa grandeza aqui então é constante. E essa grandeza aqui é o que nós interpretamos como energia potencial. Só que está aparecendo com sinal menos. Então, por questões históricas, sempre se definiu a força como menos o gradiente de um potencial, e aí aqui vai ficar sempre o sinal menos. Então vai ter um sinal menos sempre na frente de tudo. E aí, como isso aqui fica, o sinal menos vem para cá com o sinal mais. E aí a gente interpreta como energia total. Energia cinética mais a energia potencial. Então é só por isso que a gente bota, estou só explicando por que a gente bota esse sinal menos. Tradicionalmente, a gente define, né, a força como menos o gradiente do potencial, porque se a gente definir como menos o gradiente potencial, a gente ganha uma expressão que é a energia cinética mais a energia potencial. Se nós definíssemos com um sinal mais, não teria problema nenhum. Só que ia aparecer aqui, a energia total ia ser a energia cinética menos a energia potencial, o que é um pouco contrassenso. Geralmente a gente quer que a coisa total seja a soma. Vocês podem ver, a energia total seria a energia cinética menos a energia
certo? Tá. Mas para evitar de ser uma menos a outra, a gente tem a energia total, ou seja, a energia cinética mais a energia potencial. Então, tradicionalmente, a gente define uma força conservativa como sendo menos o gradiente de uma função potencial. E aí resolve o problema. É claro, eu estou lembrando isso aí para vocês, que isso aí é mecânica básica. Vamos passar, então, só física mesmo de mecânica, né, de forças conservativas e conservação da energia. Então, por isso que a gente bota esse sinal menos aqui. A gente traz essa tradição lá da mecânica. Geralmente, o potencial ele é sempre definido, quer dizer, quando a gente tem uma relação de gradiente do potencial, a gente sempre define menos o gradiente do potencial. Se eu colocar mais, está tudo certo. Só que a minha interpretação vai ser que a energia total é a cinética menos a potencial. Se eu colocar esse menos, a energia total fica sendo a energia cinética mais potencial. Essa é a razão. Muito bem, então nós estamos propondo isso aqui, que todo campo vetorial possa ter uma parte que vem de um gradiente e uma parte que vem de um rotacional. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar a divergência de nada. Vou botar aqui mais isso aqui, mais o rotacional. Se eu tirar a divergência do W, então vamos lá, estamos tendo uma informação sobre a divergência. Então isso aqui vai ficar, divergência do gradiente é laplaciano, então isso aqui vai ficar menos o laplaciano de φ. E a divergência do rotacional é zero, então desaparece. Então, fica claro para mim que esse φ aqui é uma medida do divergente. Então esse φ aqui, na verdade, ele está medindo a divergência do campo. Se eu conhecer a divergência do campo, eu conheço φ, eu posso calcular φ, eu tenho uma equação e eu resolvo para φ. E aí se eu conheço φ, eu já sei quem é a parte que não tem rotacional. Essa aqui é a chamada parte irrotacional do campo. E essa parte aqui é a parte sem divergência. Porque se eu agora tiro a divergência, tiro o rotacional dessa equação, vou tirar o rotacional de W. O rotacional do gradiente é zero. Então vai ficar rotacional de φ. Aí você lembra da expressão, rotacional do rotacional de um vetor é o gradiente da divergência do vetor, menos o laplaciano do vetor. Como esse campo aqui tem divergência zero, esse termo não comparece. Então, eu tiro daqui que eu tiro uma relação direta entre o rotacional de W e o φ. Então, se eu souber quem é o rotacional de W, eu automaticamente posso determinar aqui. Então, se eu determinar aqui, eu tenho esse termo aqui pronto. Então, nós podemos sempre, quer dizer, a partir do conhecimento da divergência desse campo, eu calculo esse. E a partir do rotacional desse campo, eu calculo aqui. Então, quem conhece a divergência de um campo e conhece o rotacional de um campo, pode tirar todas as informações sobre o campo. Está claro para vocês? Tá? Então, vamos fazer mais um cálculozinho. Quem sabe derivar rapidinho essa expressão rotacional do rotacional igual a gradiente da divergência? Vem fazer um quadro. Quem sabe fazer isso de imediato? Não é preciso decorar a fórmula nenhuma, tá? Quem sabe fazer? Passei os exercícios para casa que era para testar isso. Vocês fizeram aquele exercício complicado que eu passei para casa? Eu até mandei a correção para o e-mail no dia seguinte. Quem sabe fazer o rotacional do rotacional em poucas linhas? Se não souber, não tem problema, eu estou fazendo pegadinha com vocês. Se não souber, eu faço. Alguém sabe fazer? Saber dividir no quadro e fazer isso em poucas linhas? Ou vocês sabem esse resultado olhando na tabela? Só para saber, não estou querendo humilhar ninguém, não. Só estou querendo para a gente poder ter um diálogo franco. O que vocês sabem, o que eles não sabem. A gente está aqui para poder suprir todas as falhas que eventualmente a gente não tem. Alguém sabe fazer isso de cara? Não, então vamos fazer. Depois eu volto para cá. Pessoal, vocês têm que interpelar, vocês não podem ficar passivos não, porque senão isso aqui vai ser mais um curso da faculdade, só falta ter prova. Coisa que eu não vou fazer, obviamente, né? Então vocês procurem, se não sabem, perguntem. Isso aqui é uma espécie de uma lavagem de roupa suja, tá? Vamos aproveitar aqui para poder fazer perguntar tudo aquilo que você sempre teve vontade de perguntar, mas nunca teve coragem. Vocês conhecem esse filme do Woody Allen? Tudo que você queria saber sobre sexo, mas nunca teve vontade, nunca teve coragem de perguntar. Vocês conhecem esse filme? Então vale a pena. Então essa aula vai ser mesmo tudo aquilo que você queria saber, mas sempre teve vergonha de perguntar. Porque às vezes a gente tem aquelas dúvidas lá da Física 1,
E lá na Física 4, a gente, eu fui aluno, eu estou falando de mim, não estou falando de vocês não. A gente está na Física 4 e fica com vergonha de perguntar uma coisa da Física 1. Aí a gente está no mestrado, fica com vergonha de perguntar uma coisa do ensino médio. O que acontece, tá? Acontece. Né? Então só, aqui não tem essas vergonhas não, tá? Se não é aqui, cara, vocês não vão ter outra chance. Porque em outros lugares vocês vão ter prova e às vezes o professor fala, pô, não sabia isso, eu devia saber, eu não sabia isso, que vergonha. Eu já passei por isso na vida, eu sei por que eu estou falando isso. Eu já passei, você não sabe? Eu falei, não sei. O professor, pô, então se suicida. Pula da janela, o professor falou, pula da janela. Eu falei, vou pular no colo do professor Salão. E vou pular no colo do professor Dirac. Pulei. E ele não pulou. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas, tá certo? Não se deixar humilhar, mas às vezes também não pode deixar de perguntar, porque se não perguntar aqui, cara, vai perguntar lá na hora da prova, né? Não pode. Então vamos fazer isso aí. O que é o rotacional? Vamos trabalhar com componentes, que aí fica tudo mais fácil. O que é o rotacional? Lembre-se que quando a gente está no espaço euclidiano, a gente pega um vetor e coloca que as componentes dele são componentes I. Esse I vai de 1 a 3. Então eu tenho a componente 1, que é a componente X, a componente 2, que é a componente Y, a componente 3, que é a componente Z. São as componentes cartesianas do vetor. O que é a divergência do vetor? A divergência do vetor é a gente tirar a derivada em relação à coordenada x da componente 1 do vetor, da componente x do vetor. Depois a gente soma com a derivada em relação à coordenada y da componente y. Depois a gente soma com a derivada em relação a z da componente z. Para abreviar isso, ou a gente pode D1, W1, D2, W2 mais D3, W3. Para abreviar isso, a gente escreve dessa forma: DI, WI. Onde tem um somatório aqui, o I que vai de 1 até 3. Então vai ficar W1, D1, W1, mais D2, W2, mais D3, W3. Existe uma coisa chamada convenção da soma de Einstein. Como Einstein trabalhou muito com essas coisas, ele inventou ele, criou uma convenção. Não se escreve somatório. Então, sempre que vocês, isso é chamada convenção da soma de Einstein, sempre que vocês tiverem um termo, um índice que a gente chama de índice repetido ou de índice saturado, esse I está saturado com esse I, pressupõe-se, fica implícito que tem uma soma. Então a gente não escreve as somas. Vocês imaginam se eu tivesse alguma coisa assim: soma em I de 1 a 3, da soma em J de 1 a 3, da soma de K de 1 a 3, de AI, BJ, WK, BJ vezes o K. Então aqui eu estou somando, ó, tem I está combinado com I, está pareado com I, J está combinado com J, K está sendo combinado com K. Então está implícito que eu tenho soma em I, soma em J, soma em K. Então cai fora isso aqui. Está implícito que isso esteja. Para evitar notação, porque às vezes na relatividade geral você tem que botar 5, 6 somatórios. Aí você gasta um espaçaço só para botar somatório. Então Einstein criou essa chamada convenção da soma. Nos cursos de ensino básico, nos cursos de graduação, a gente está muito acostumado a colocar o somatório, mas depois a gente tira os somatórios, porque usa a convenção da soma. Então, vamos tirar logo os somatórios, né? Depende lá na prova de vocês, os professores, se eles colocarem somatório, vocês colocam, mas coisa de gente grande não coloca, tá? Só a criança que coloca o somatório, tá certo? Tá? Então, não, aqui não é curso de criança, aqui a gente não vai colocar os somatórios quando os índices estiverem saturados. Por exemplo, se eu tiver uma expressão desse tipo, AI, BJ, CI, DK, qual é o único índice que está saturado? É o I. Então, pressupõe-se, eu não estou colocando, que tem uma soma em I que vai de 1 a 3. Mas J e K não estão somados, ficam paradões. Mas pressupõe-se que existe um somatório aqui. Mas se eu colocasse aqui um DJ, então eu estou somando em I, eu estou somando em J. Então tem dois somatórios. Tá? Então é só isso que a gente está colocando. Vamos omitir os somatórios sempre que houver índices saturados. Então, com isso, a gente escreve a divergência dessa forma mais concisa. Fica uma expressão muito mais simples do que essa e até do que essa, sem o somatório. E o rotacional? O rotacional, se vocês lembrarem do rotacional do vetor, o rotacional de um vetor é um vetor. Então tem três componentes. A componente x do rotacional é a derivada em relação a y do dado z, menos a derivada em relação a z do dado y. A componente y do rotacional
é a derivada z do wx menos a derivada x do wz. E a componente z do rotacional é a derivada x do wy menos a derivada y do wx. Olha que chatura rotacional tem 3 equações. Então a gente resume tudo isso de uma equação só. Tudo isso aqui a gente esquece e a gente escreve dessa forma. A componente I do meu rotacional, o rotacional de um vetor é um vetor. Então ele tem 3 componentes. A componente 1, a componente 2 e a componente 3. Ó, 1, 2 e 3. Eu coloco desse lado aqui, esse símbolo, nós já vamos definir o que é I, J, K. Derivada em relação à coordenada xj da componente WK. Então, nesse caso, não tem som em I. O I que está aqui não está pareado na mesma equação, esse I está só. Quando isso aqui for 1, isso aqui é 1. Mas o J e o K vão somar. Então, quando esse cara aqui for 1, isso aqui é 1. O J pode ser 2 e o K 3. E depois o J pode ser 3 e o K 2 e assim vai. Então, a gente representa o rotacional dessa maneira aqui. Esse objeto aqui tem um nome na matemática. É o chamado densidade tensorial de Levi-Tivita ou tensor de Levi-Tivita. Vamos falar sobre ele aqui agora. Quem não conhece? Todo mundo conheceu, já posso falar. Alguém conhece não conhece. Então, o que é o XYK? A gente chama isso aqui de uma densidade. É um símbolo que facilita muito a vida da gente. Densidade tensorial de Levi-Tivita. Ou tensor de Levi-Tivita. Ou epsilon de Levi-Tivita. Cada dimensão tem o seu epsilon. Quais são as propriedades? Então, em 2 dimensões, depois nós vamos ver quem é o epsilon. Mas em 3 dimensões, quem é o epsilon? Eu preciso sempre, observem aqui, quando aqui é componente x, aqui só aparece y e z. Quando aqui é componente y, aqui só aparece x e z. E quando aqui é componente z, aqui só aparece x e y. Então, o que está do lado direito nunca está do lado esquerdo. Aqui tem índice x, aqui não tem. Aqui tem índice y, aqui não tem. Aqui tem índice z, aqui não tem. Então, esse símbolo aqui ele tem a seguinte propriedade. Ele é tal que epsilon ele é tal que essa quantidade aqui, epsilon 1, 2, 3, por definição vale mais 1. Depois, nunca pode, se pelo menos 2 índices forem iguais, ele é 0. Sempre que tiver epsilon e jk com pelo menos 2 índices iguais, é nulo. Então, por exemplo, epsilon 1, 1, 2 é 0. Epsilon 3, 1, 3 é 0. Não importa. Se 2 índices, claro, se 2 são iguais, se 3 forem iguais, pior ainda, né? Mas se pelo menos 2 índices forem iguais, ele é 0. E todos os outros valores dele vão ser mais 1 ou menos 1. Então, todos os índices têm que ser diferentes. E aí é tal que epsilon 1, 2, 3 é igual a epsilon 2, 3, 1, que é igual a epsilon 3, 1, 2. Vocês estão vendo a permutação cíclica. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Nessa permutação, ele sempre vale mais 1. E aí, se a gente trocar a ordem, epsilon 2, 1, 3, epsilon 1, 3, 2 e epsilon 3, 2, 1, ele vale menos 1. E a gente pode pensar, como é que eu guardo isso aqui? Não preciso guardar nada disso aqui. Apenas basta guardar isso aqui. E observar o seguinte, sempre que nós trocarmos 2 índices de lugar, por exemplo, epsilon 1, 2, 3. Vamos dizer que eu tenho esse tensor aqui, epsilon 3, 2, 1. Epsilon 3, 1, 2. Vocês querem saber. Afinal de contas, os 3 índices são diferentes? São. Então vai valer mais 1 ou menos 1. Aí minha referência, eu quero saber se é mais 1 ou menos 1. Minha referência é sempre isso aqui. Isso vale sempre mais 1. Então, eu tenho que reconstituir a partir desse índice essa ordem aqui. E sempre que a gente trocar 2 índices entre si, eles trocam o sinal. Então, por exemplo, eu quero colocar o 1 na primeira posição, para poder reconstituir essa ordem. Para eu trazer o 1 nessa posição, eu tenho que trocar
do 3, 1, 1. Então, eu tenho que isso aqui é menos epsilon 1, 3, 2. Então, eu estou botando 1 na primeira posição. Beleza. Então, eu troquei o 1 da primeira posição com o 3. Trocou dois índices contíguos, dá sempre um sinal menos. Agora, para reconstituir esse aqui, eu preciso trocar o 3 com 2. E aí eu vou ter um novo sinal menos. Vai ficar menos epsilon 1, 2 com 3. Bom, menos dá mais. Então, isso aqui é mais epsilon 1, 2, 3. O que mais? Então, no final do dia, esse índice vai, essa componente vai ir. Se eu pegasse, por exemplo, isso aqui, epsilon 2, 3, 1, 2, 1, 3, por exemplo. O que eu tenho que fazer? Reconstituir a ordem. Para eu reconstituir a ordem, basta trazer esse aqui para cá. Então, eu vou trocar de sinal uma vez. Menos epsilon, 1, 2, 3. Mas isso aqui vale mais 1. Então, no final de tudo, isso aqui vale menos 1. Entenderam como é que funciona? São as chamadas permutações cíclicas e as permutações anticíclicas, ou permutações pares e permutações ímpares. Por exemplo, se eu tivesse isso aqui, epsilon 2, 3, 1. O 1 está na terceira posição, eu tenho que trazer ele para a primeira posição. Então, quando ele passar pelo 3 e ficar aqui no meio, eu ganho um sinal menos. Mas eu ainda preciso trazer ele para a primeira posição. Então, eu preciso trazer ele para cá, vai ter outro sinal menos. Então, no final do dia, vai dar mais 1. Então, epsilon 2, 3, 1. Vai. Então, a regrinha é essa. Basta saber isso aqui. O que vocês precisam saber? Que epsilon 1, 2, 3 vale 1. E que, se tiver dois índices iguais, pelo menos 2 vale 0. Não pode ter índice igual. Os três índices têm que ser diferentes. Então, se os três índices são diferentes, vai valer mais 1 ou menos 1. Aí vocês calibram, você vale mais 1 ou menos 1 em relação a esse cara aqui. Sempre trazer para essa ordem. E aí, qualquer problema, esse aqui, vamos pegar um que eu tenha feito aqui, 1, 3, 2. Não, esse eu já fiz. Vamos pegar esse aqui. Em vez de fazer 3, 2, 1, não. Então, para esse aqui. Por que vale menos 1? Porque eu vou ter que trazer o 1 para a primeira posição. Então, ele vai passar duas vezes. Um sinal menos, outro sinal menos. Então, eu posso botar o 1 aqui sem problema. Mas agora eu preciso trocar o 2 com o 3. Então, eu deixo o 2 aqui, boto o 3 aqui, troco o sinal uma vez. Por isso que deu menos 1. Tá claro? Então, é assim que funciona o epsilon. Agora, tem algumas relações importantes para esse epsilon aí que eu vou colocar para vocês. O delta de Kronecker vocês devem conhecer, né? O delta em J, que vale 1 quando I for igual a J e vale 0 quando I é diferente de J. Então, tem o delta de Kronecker e o epsilon do left. Vamos fazer a seguinte coisa. Imaginar o seguinte, que eu vá multiplicar essa grandeza aqui, epsilon I JK vezes epsilon LMN. Eu vou multiplicar 2 Levittiv. Então, claro, isso aqui só não vai ser 0 se os três índices forem diferentes. E isso aqui também só não vai ser 0 se esses três caras forem diferentes. Então, esses três têm que ser diferentes e esses três têm que ser diferentes. E, claro, se esses três são diferentes, esses três aqui entre si são diferentes, se esses três aqui entre si são diferentes, vai ter sempre o caso de um daqui tem que ser sempre igual a um daqui. Porque esse cara aqui só pode ser 1, 2, 3, e esse aqui só pode ser 1, 2, 3, ou variantes. Então, sempre tem que ter o índice daqui casado com o índice daqui. O que a gente mostra é que isso aqui pode ser escrito da seguinte maneira. Um determinante, boto aqui delta de IL, delta de IM, delta de IM. Depois, delta de JL, delta de JM, delta de JM. E depois delta de KL, delta de KM, delta de KM. Então, é mais fácil colocar dessa forma. Então, se a gente quiser resolver esse determinante, é fácil, é só expressar esse determinante. Então, o que vai acontecer é que o produto de dois épsilons, ele vai ser sempre um produto, vão ser 6 termos em delta. Vamos escrever quem são esses 6 termos. Vai ficar delta IL vezes delta JN, delta KN. Vou colocar da forma melhor. Eu faço geralmente assim. A gente faz assim, delta I, delta J, vai ser 6 termos, porque o determinante dessa matriz aqui vai ter 6 termos. Mais delta I, delta J, delta K, mais delta I, delta J. Todo determinante ele tem 3 sinais mais e 3 sinais menos. Agora eu vou botar os sinais menos aqui, depois a gente acerta o outro índice, delta I,
J, aí aqui eu troco J com I. Só isso. Vou botar aí JK, 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 vou botar assim, menos JIK, menos JIK, só fazer isso aqui. Aí agora a gente vai colocando os índices L, M, N em rotação cerca. L, M, N, M, N, L, N, L, N. Aqui eu posso botar até posso manter até a mesma ordem de cima. I, J, K, vamos colocar assim, vou botar igual em cima. I, J, K. Então a gente tem essas. É só resolver esse determinante, mas basicamente isso. A gente escreve delta I, J, delta I, delta J, delta K e depois vai completando. L, N, N, M, N, L, N, L, N. E aí agora eu permuto N com L. N, L, N, L, N, M, N, N, L. Então, qualquer produto de épsilon, porque é mais fácil, às vezes, os deltas ajudam muito, porque os deltas fazem coisas ficarem iguais. Eu vou mostrar um exemplo que vai ilustrar isso melhor para vocês. Então, só fazer aqui uma coisinha. Vamos dar uma olhadinha só para fazer um check. Vamos dizer que eu tivesse esse produto aqui, ó, epsilon 1, 2, 3, vezes epsilon 3, 2, 1. Vamos dizer que eu estivesse fazendo esse produto. Esse cara aqui eu sei que é mais 1. E esse cara aqui eu sei, eu posso trazer o 1 cá para frente, não tem problema nenhum. Epsilon vai dar menos 1 esse aqui. Então esse produto aqui eu já sei. Então os valores que eu conheço dali, esse produto vale menos 1. Claro que o lado direito vai ter que dar menos 1. Agora o delta, ele só não é zero quando os dois índices são iguais. Olha só, esse primeiro termo aqui, ele está pedindo que o I seja igual ao L. Então nesse termo aqui, o primeiro termo aqui seria um delta de 1, 3. Mas delta de 1, 3 é zero. O segundo termo seria um delta de IN. Delta de 1, 2. Também é zero, porque esse termo não tem. Depois seria o delta de IN. O delta de IN é delta 1, 1. Então esse termo aqui fica. Vai dar delta de 1, 1, que é 1. Aí vai ter delta de JL. JL. Mas JL é 2, 3. Também é zero. Então esse termo também não tem. Depois esse termo aqui, de novo, IN. Primeiro com o segundo. 1 com 3 é zero. Também não tem. IL. 1 com 3. Também não tem. E IN. É o primeiro com delta 1, 1. Mas aí aqui ele vai ter delta de JN. 2 com 2, que vale 1. E delta de KL, que é 3 com 3. Tá bom? Então, dá 1, 1 e 1. Então dá menos 1. Então, só para verificar que essa expressão bate direitinho. Então, toda vez que vocês tiverem um produto de 3, não precisa também decorar por nenhuma. É só botar nos determinantes, tá? A gente vê, ó, mantém delta I, delta I, delta I. Esse cara fica sempre, depois delta J, delta J, delta J. Esse aqui vai sempre dando as linhas no determinante. Depois delta K, delta K, delta K. E depois aqui eu arrumo L, N, N, L, N, N, L, N, N. Quer dizer, esse cara aqui vai dando as linhas, I, J, K. E esse cara aqui vai dando as colunas, ó, L, N, N. Arrumou assim, não tem erro. Tá certo? Depois vocês vão acostumar, mas é importante mexer com isso, porque isso facilita enormemente a vida. Você não precisa decorar nada daquelas tabelas, rotacional do gradiente de não sei o que, aí você fica, sabe, decorando, você deduz tudo que você precisa na hora, sabendo fazer isso, não tem erro. Aí é claro que a partir dessa expressão aqui, a gente pode derivar expressões mais simples. Então, o que é mais importante é essa expressão aqui. Ela pode ser colocada dessa forma. Agora, muitas vezes o que aparece Oi, quem chamou? Essa mnemônica também vale para mais de 3 dimensões? Vale, tá 4 dimensões, já de qualquer dimensão. Aí ficaria uma 3. 4 por 4. Ou então, se for em 2 dimensões, uma matriz 2 por 2. Por exemplo, se vocês tiverem 2 dimensões, vocês vão ter epsilon I, J, epsilon M, N, por exemplo. Então vamos lá, isso aqui vai dar delta I, N, delta I, N. Esse aqui dá sempre as linhas, delta J, N, delta J, N. Vamos dar só uma olhadinha, porque eles podem ter que ter uma correção de sinal global. Vamos dizer que esse aqui seja epsilon 2 e esse aqui seja epsilon 2, 1. Epsilon 2 está na ordem certa, vale 1. Epsilon 2, 1 tem que trocar a ordem, vale menos 1.
Então, se eu estiver multiplicando epsilon 2 por epsilon 2, 1, isso aqui vai valer menos 1. Mas se eu usar essa regra aqui, isso aqui vai ficar delta de IM, delta de JM, menos delta de IN, estou fazendo determinante, delta de JM. Vamos olhar essa expressão aqui, ó. Delta de IM, esse primeiro índice foi esse aqui, ó, 1, 2, dá 0. Vamos para esse termo aqui, delta de IN, ó, 1, 1, tá bom, delta de 1, 1. E depois o outro vai ficar delta de JM, que é 2, 2. Ó, 2, 2, 2, 2 também dá 1, então menos 1, menos 1. Tá? Então você sempre pode colocar os épsilons. Se você tiver em 4 dimensões, teu épsilon tem 4 índices. Então, como você falou, Natália, você teria epsilon I, J, K, L, epsilon M, N, P, Q. Então, eu não vou escrever, mas o raciocínio seria, a sistemática seria essa: delta IM, delta IN, delta IP, delta IQ. E assim vai. Aí depois vai ficar delta de LN, delta de LN, delta de LP, delta de LQ. Quer dizer, o primeiro epsilon define as linhas, o segundo epsilon define as colunas. Então, sai qualquer dimensão. Isso é muito útil. Realmente, isso aí depois, quando vocês estudarem formas diferenciais, quem mais na frente vocês vão ter que fazer em algum momento um curso de geometria diferencial, sobretudo quem for fazer física teórica. Então, isso aí é muito importante, porque isso aí está no cerne das chamadas formas diferenciais. Então, eu estou só colocando, mas isso é uma coisa simples, né? Que aparece já, às vezes a gente não aprende isso na álgebra linear. Quer dizer, no meu curso de álgebra linear eu não aprendi isso. Nem no curso de cálculo vetorial, né? Que eu chamava na PUC, no tempo chamava-se cálculo 3. Isso eu aprendi depois, já fazendo cursos mais avançados. Mas é um grupo que é bom vocês saberem quanto antes. Tá? Então é só saber mexer com os épsilons de leve tipo. Tá? E aí você pode fazer em qualquer dimensão. Para nós aqui, o importante, depois, quando a gente for fazer eletromagnetismo em baixa dimensionalidade, quando a gente for estudar, por exemplo, eletromagnetismo do grafeno, que é o eletromagnetismo planar, aí esse 2 por 2 vai ser importante. Porque no caso do grafeno, a gente vai fazer um eletromagnetismo com 2 dimensões, não com 3, como a gente faz normalmente as equações de Maxwell. E aí a gente pode tirar algumas expressões importantes. Vou tirar isso aqui. Por exemplo, se eu tivesse essa expressão aqui, ó, epsilon I, J, K, epsilon K, ou epsilon N, N, K. Não importa, o K pode estar aqui ou aqui. O que vocês estão observando dessa expressão? Eu estou somando em K. K. Na mesma expressão, o K é índice saturado. Então, aqui tem uma soma em K. Então, significa que eu tenho soma de K que vai de 1 até 3. Vamos usar essa expressão aqui. Então, se a gente for usar aquela nossa expressão, vamos fazer isso aqui. Ó. Vai ficar delta I, delta J, delta K. Eu vou fazer como se todos fossem diferentes. Mais delta I, delta J, delta K. Mais delta I, delta J, delta K. Menos delta I. Eu estou fazendo um determinante, só que eu estou com preguiça de fazer um determinante. Eu faço desse modo aqui que eu acho mais rápido. Delta I, delta J, delta K. Agora vamos entrar nos segundos índices, na ordem cíclica. N, N, K. Mais N, K, N. Mais K, N, N. E aí agora com o sinal menos eu troco esses dois. N, N, K. Opa, aqui é. N, N, K. N, K, N, K, N, N. Acabou. Então, usei isso aqui. Usei como se todos fossem diferentes. Usei normalmente. Agora eu vou usar o fato de que K está somado. Então vamos ver. Ó. Delta de KK. Isso significa aqui que eu estou somando. Isso aqui é delta de 1, 1 mais delta de 2, 2 mais delta de 3, 3. Então delta KK está implícito que eu tenho uma soma. Então isso aqui vale mais 3. Se fosse sem soma, isso aqui valia 1. Porque esses dois índices são iguais. Mas está implícito para nós que nós temos uma soma em K. Então, vocês podem perguntar, mas como é que eu sei se tem a soma ou não? Isso tem que ser declarado. Geralmente, quando você tem índices saturados, implícito está a soma. Se o autor tem que dizer, quando tiver dois índices iguais que não estão saturados, o autor tem que dizer, ó, observe que
os dois índices saturados não são somados. Então, muitas vezes você é obrigado a pegar a componente, não, pega uma matriz, pega um elemento da diagonal da curso matriz, né? Vamos pegar os elementos de uma matriz, elementos M e J. O que é o traço de uma matriz? É a soma dos elementos da diagonal, é M11 mais M22 mais M33. Então a gente aqui escreve assim, M e I. Isso significa que eu estou pegando M11 mais M22 mais M33. Esse é o traço da matriz, a soma da sua diagonal. Agora, se eu quiser falar do elemento M e I da matriz, se eu não estiver somando, eu tenho que dizer, observe que esse aqui é o elemento na linha I, na coluna I da matriz, é o elemento da diagonal. Pode ser o primeiro, 1, pode ser o segundo, 2, ou pode ser o segundo, 3, pode ser o terceiro. Se não tiver somado, eu tenho que dizer, observe que não há soma sobre I. Agora, se não tiver nada dito, é porque tem soma. Eu estou colocando isso porque os textos que vocês pegarem, que forem um pouquinho mais avançados, ele já vai estar, geralmente, primeiras páginas do livro, quando o livro, às vezes, o autor define as convenções, as notações que ele vai usar ao longo do livro, ele mais ou menos explicita lá no início ou lá no final, no apêndice, índices saturados no mesmo termo estão implicitamente somados. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Tá? Aqui, para nós vamos seguir essa regra, que é a regra da chamada regra da convenção da soma de Einstein. Tá? Para nós, então, índices repetidos no mesmo termo multiplicativo, eles estão sendo somados. Se não houver soma, eu tenho que declarar. Então, aqui eu não declarei nada, não tem soma. Então, supõe-se que eu estou somando sobre 1, 2 e 3, kk. Então, delta kk vale 3. Então, isso aqui já deu 3. Aqui, ó, o que faz o delta? Quando eu tenho dois índices repetidos, se isso aqui o J é igual a K, e se o K é igual a M, eu posso esquecer o K, porque J é igual a K e K é igual a M, transitividade, então J é igual a M. Somei K, desapareceu, fica J M. Aqui é a mesma coisa, ó. O K é igual a I, mas nesse termo o K tem que ser igual a M, então eu arranco o K fora e digo, o I tem que ser igual a M. Aqui de novo dá um 3. Aqui é a mesma coisa, ó. J é K, J é I, K é M, então J é M. E aqui o I é K, o K é I e o K é M, então o I tem que ser igual a M. Então vamos lá. Delta IM, delta JM. Delta IM, delta JM. Delta IM, delta JM. Então 3 menos 2, 1. Então aqui fica isso aqui. E aí aqui ficou delta IM, delta JM. Delta IM, então esses três termos aqui são iguais. Menos 3 mais 1 dá menos 2. Eu posso botar menos 3 menos 3 menos 3 mais 1 dá menos 1. Então foi isso aqui no final do dia, então ficou assim. Então quando eu estou somando, que isso aqui também por sua vez é igual a isso aqui, ó, epsilon i jk, eu posso trazer esse k para a primeira posição, porque ele vai passar pelo n e vai passar pelo n, se ele passar para cá para o meio, troca o sinal uma vez, se ele passar para cá, ele troca o sinal mais uma vez, então fica epsilon k e n. Então, sempre que aparecer essa combinação de dois índices sendo somados, aqui essa expressão se reduz de 6 termos para 2 termos. Agora vamos supor que eu tenho uma coisa mais radical, eu já tenho mais duas somas, eu tenho, por exemplo, epsilon i mn, epsilon j mn. Então, ó, esses aqui são diferentes, só esses dois, mas esses aqui são iguais. Então eu já posso usar essa expressão aqui, porque eu posso particularizar nesse caso. O m e o m estão aqui, então isso significa que o j está sendo igual ao m. Eu posso usar essa expressão aqui. Como é que essa expressão funciona? Ó, esse primeiro índice, esse terceiro índice aqui está casado com esse terceiro índice. Então eu posso fazer isso, ó. Eu posso, só sobrou esse. Vamos fazer o seguinte, vamos seguir essa prescrição aqui, vamos colocar os índices iguais aqui no final. Então, por exemplo, então tá aqui, ó, isso aqui é o N, isso aqui é o N, está fazendo papel do K, ó, como se fosse isso aqui, ó. K, K. O último índice está somado, ó, N com N. Então eu posso usar essa expressão, vai ficar delta de, aí fica, ó,
delta do IM, delta do JM. Primeiro daqui com o primeiro daqui. E o segundo com o segundo, JMM. Usando essa expressão. Estou usando agora esse caso como ponto de partida para esse terceiro caso. E aí agora menos, o que acontece? Esse primeiro com esse último, então vai ficar menos delta de IM. Esse primeiro com esse aqui e esse M com esse J. E aí aqui de novo, ó, delta MM. Está somado em M, então é delta 1 mais delta 2 mais delta 3. Isso aqui vai em 3. E agora a mesma coisa, ó, delta IM, delta MJ, então M tem que ser igual a I e M tem que ser igual a J. Então no final do dia, I igual a J. Então, 3 delta J menos delta J dá 2 delta J. Já ficou mais. Então, quando eu tiver dois índices somados, simplesmente dá 2 vezes o delta. Certo? E agora vamos somar os três. Vamos supor que todos, se eu tivesse essa saturação completa, epsilon e jk, com epsilon e jk. Posso usar exatamente esse resultado. Vai ficar o que? Isso aqui dá quanto? Se a gente usar essa expressão aqui, isso aqui dá 3 vezes, quando ó, tem soma nos ó, tem esses dois somados, iguais aqui, igual aqui, MN, MN. Só que aqui eu tenho JK, JK, é a mesma coisa. Então aqui é I. Então vai ficar, fica delta, fica 2 vezes delta e J. Primeiro com primeiro. Então vai ficar 2 vezes primeiro com primeiro, delta e I. Só que delta e I vai em 3, então essa soma aqui vai em 6. Então, mais ou menos isso aí é tudo que a gente precisa fazer para mexer com os épsilons, tá certo? Então, nada disso tem que ser decorado. Não tem que decorar nada, é só lembrar dessa expressão aqui. Lembrando disso, de armando determinante, tudo sai. Tudo sai. Lembrando apenas que delta, com dois índices iguais, delta de A é sempre 3. Claro, em 3 dimensões. Em 2 dimensões seria 2. Porque o A varia de 1 a 2. Seria delta 1 mais delta 2. Em 4 dimensões é delta 1 mais delta 2 mais delta 3 mais delta 4, que dá 4. Então, o delta AA, ele recupera sempre a dimensão do espaço. Então, se eu tiver em D dimensões, delta A vale 3. Eu estou em 3 dimensões, delta A vale 3. Certo? Então, é importante mexer com isso. Tá? Eu vou deixar umas tarefas para vocês fazerem em casa, para a gente não perder muito tempo aqui fazendo isso, mas o recado está dado. Então, por exemplo, vou pedir para vocês desenvolverem essas expressões aqui. Quando eu tiver essa expressão mais epsilon I J delta M I epsilon N L N P Q epsilon K Então, onde eu tivesse essa expressão, tem um delta ditidinho ali no meio, e tenho esses três, vou botar aqui, reduzir as expressões, vou botar mais um outro caso. Caso 1, caso 2. Epsilon I JK, epsilon K LM, epsilon M NP, epsilon P Q. Então quero que vocês reduzam também. Agora é um pouquinho mais perverso o exercício, mas é só longo, mas é fácil. É só aplicar isso para tudo que a gente viu aí várias vezes, tá certo? Então reduzam essa expressão ao máximo. Isso tudo que eu estou colocando não são coisas inúteis.
São coisas que vão aparecer depois, ao longo de várias manipulações que vocês podem vir a fazer. Provavelmente na graduação isso aí não vai aparecer, mas a vida não termina no quarto ano de física, né? A vida começa no primeiro ano do mestrado. Então, eu estou colocando coisas aí que vão servir para vocês futuramente, mas vamos estar aprendendo isso aí. Tá claro? Fala, pois não, Marcos. Professor, como é que a gente expressa a diagonal, então, se não pode ser índice saturado? Qual diagonal? Matriz? Não, índice saturado. Quando você Mas aí desenha... dá uma mais só um. Deixa eu ver se eu te entendi primeiro. Você está me perguntando sobre o traço de uma matriz? Não, só quero só um elemento. Ah, se você pegar um elemento, você pega um elemento de J, muito bem. Se você quiser pegar o elemento da diagonal, você vai dizer, vou pegar um elemento da diagonal dessa matriz. Você vai dizer M e I. Está implícito da diagonal, linha igual a coluna, mas você vai dizer M e I sem soma sobre I. Aí você tem que declarar. Se você não declarar, Einstein vai somar. Tá certo? Aí vai dar uma porrada, porque vai errar. Vai errar por um fator 3, a constante cosmológica. Isso aí o universo colapsa. Então, cuidado que essa soma aí pode ser o fim do mundo. Acaba antes que o próton decair. Tá certo? Tá claro? Então é só isso. É só uma questão de vocês estão aprendendo notação. A gente isso que eu estou ensinando para vocês é pura notação, mas é para simplificar. Trabalhar, ao invés de trabalhar, montar aquele rotacional complicado, né, tirar componente X, inclusive você escreve o rotacional em uma linha, tá aqui. Esse é o rotacional. Vamos fazer isso. E aí vai ficar claro por que a divergência do rotacional é zero. Você faz uma linha. Por quê? O que significa a divergência do rotacional de um vetor? Vamos tirar a divergência do rotacional de um vetor. O que significa tirar a divergência do rotacional de um vetor? Significa pegar a derivada em relação à componente, a coordenada xi, da componente i do vetor. Ora, isso aí é o rotacional a divergência de um vetor. Isso aqui tudo é um vetor. Então eu vou pegar a iésima componente desse vetor e vou derivar em relação a xi. Estão juntos? Agora vamos tirar a componente i do rotacional, que eu ensinei aqui. Vai ficar di, epsilon, i, jk, dj, wk. O que pode estar acontecendo de estranho aí? Essa derivada, ela vai querer. Isso aqui eu estou derivando. O epsilon é um número constante. O epsilon não é uma função. Então a derivada é uma constante. Vale 1 menos 1 ou 0. Então a derivada passa por ele. Então isso aqui fica epsilon i jk, di, dj, wk. Agora observe o seguinte. Vamos fazer uma coisa tão simples. Professor, o STS é o quê? STS. Seguinte, tá? Então você está aqui ainda, né, ô Ferreira? Não pode, já copiei, só queria saber. Tá, seguinte, tá? Eu de vez em quando subo, eu como as palavrinhas, mas aí se você não souber a minha convençãozinha de abreviação, você pergunta, isso aqui é seguintes, tá? Beleza, então deixa eu voltar aqui para a gente apagar isso aqui, limpar o quadro e fazer direitinho. Deixa eu ensinar primeiro um truque a vocês que é muito importante e que muitas vezes é muito fácil encontrar esse erro, mesmo dos alunos mais avançados, que é o seguinte. Vamos imaginar a seguinte expressão. Imagina que você tem esse objeto epsilon i jk vezes isso aqui, a componente i de um vetor e a componente j do mesmo vetor. O que nós ensinamos? Como é que eu posso relacionar isso aqui? Vamos dizer que isso aqui fosse o j. Vou dar dois vetores diferentes. O que a gente sabe? Ó, aqui eu estou i, j. E aqui eu tenho esse s. Eu posso trazer o k aqui para frente. Ó, epsilon, k e j. Não acontece nada. Porque ele saltou duas vezes. Vi, o j. Olha o que está acontecendo aqui. Isso aqui não é a definição exatamente como rotacional? Só que em vez de eu multiplicar o gradiente pelo vetor, eu estou multiplicando o vetor v pelo vetor u. Isso aqui é vetor v, componente u, vetor v, vetorial u, componente i. Então, se eu quiser expressar o produto vetorial de dois vetores, eu também posso usar o epsilon. Vetorial b é um vetor, cuja componente i é dada por epsilon i, j, k, a, j,
Por isso, e agora, por que o produto vetorial de dois vetores é zero? De dois vetores, de um vetor por ele mesmo. Suponhamos que eu quisesse calcular o produto vetorial de um vetor V pelo vetor V. Então eu faria o seguinte, se eu quiser calcular o produto vetorial de A por A, isso aqui, componente disso vai ser epsilon I JK AJ AK. Certo? Então tá aqui, ó. Isso aqui é a definição de produto vetorial. Vocês já sabem que isso aqui é zero. Vetor multiplicado vetorialmente por ele mesmo dá zero. Mas vamos ver por que de uma outra forma por que é zero. Olhando para cá. Vamos ver por que isso aqui é zero. Olha, essa expressão aqui é epsilon I JK AJ AK. Vamos fazer o seguinte, ó. Quem é que são os índices saturados nessa expressão? J e K. Estou saturando J, estou saturando K. Se eles são índices saturados, eu posso trocar o nome deles à vontade. Eu poderia chamar isso aqui de epsilon I N N A M A M. A expressão matemática não vai ficar sabendo, porque no fundo, isso aqui eu estou somando 1, 2, 3, eu estou somando 1, 2, 3, igualzinho aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, eu tenho liberdade de renomear os índices saturados, porque simplesmente eles vão fazer as mesmas coisas. Esse aqui vai variar de 1 a 3, esse vai variar de 1 a 3. Se eu mudei o nome dele, beleza, ele vai continuar variando de 1 a 3 e variando de 1 a 3. Mas em vez de fazer isso, eu vou fazer uma coisa mais esperta. Eu vou trocar o nome dele fazendo o seguinte, vamos dizer que o J vire K. Então eu vou renomear, o J vai virar K e o K vai virar J. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, o J vira K, o K vira J. Então eu não fiz nada, eu só enganei a expressão renomeando os índices. Não mudei a expressão, matematicamente é exatamente a mesma coisa. Mas agora vamos fazer o seguinte, vamos começar a usar as propriedades. Ó. Epsilon I K J é menos epsilon I J K. Se eu trocar esses dois, ó, eu pego um sinal menos, porque eu troquei uma vez só. Agora, AK vezes AJ é a mesma coisa que AJ vezes AK. Então, ó, essa expressão, um sinal menos, é igual a ela mesma. Então, eu estou mostrando que x é igual a menos x. Então, 2x é zero. Então, x é zero. Então, eu estou mostrando que essa expressão é menos ela. Se uma coisa é menos ela mesma, ela só pode ser zero. Então, isso aqui é identicamente zero. Então, sem precisar apontar o determinante para tirar o produto vetorial de um vetor por ele mesmo, usando essa definição fica claro. Sempre que vocês tiverem essa combinação, epsilon I JK, e aqui tiver alguma coisa com índice I e alguma coisa com índice J ou com índice K, basta que os dois índices daqui sejam iguais a dois índices que estejam aqui, mas essas coisas têm que ser iguais, porque quando eu fizer essa troca, se aqui fosse um A e fosse um B, AK BJ é diferente de DJ AK. AK BJ, desculpa, AK BJ é diferente, estou trocando só o nome, né? Então aqui eu troquei a ordem. Então, se eu tivesse AK BJ, eu não poderia dizer que isso aqui é AJ BK. Diferente. Aqui fica igual porque é a mesma coisa. Então, isso é importante. Isso aqui vai mostrar para a gente imediatamente por que a divergência do rotacional é zero. Então, a divergência do rotacional de um vetor, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, derivar em relação à coordenada xi a componente i desse vetor. Mas agora, a componente i desse vetor, nós já sabemos o que é. É epsilon i JK BJ WK. Aí, como eu falei com vocês, isso aqui é uma constante, a derivada passa por isso aí sem problema. Uma constante, né, a derivada é transparente. Então, olha, transparente para a derivada, fica DI, DJ, WK. Aí agora, olha só, nós estamos diante dessa situação. Eu tenho dois índices aqui e tenho dois índices na mesma grandeza. DI, DJ. DI, DJ é a mesma coisa que DJ, DI. É exatamente isso aqui. Então, isso aqui por si só já é zero. Então, a divergência do rotacional é zero. Claro? Da mesma forma, o gradiente, o rotacional do gradiente. Se eu for calcular o rotacional do gradiente de uma função escalar, o que é o rotacional? O
rotacional de um vetor é epsilon I JK e a componente de epsilon I JK DJ da componente K desse vetor. Mas quem é a componente K do gradiente? É a derivada em relação a xk do escalar. Ó, isso aqui JK, isso aqui DJ dk. Então isso aqui é identicamente zero também, por causa dessa combinação. Exatamente isso que está aqui. Tá? Então, rotacional do gradiente é zero e a divergência do rotacional Isso é tem a zero. ver com aquela regrinha ali, professor, dos dois índices serem iguais? Tem exatamente a ver com essa regra, justamente por isso. Então, por isso que agora eu falei com vocês, vamos tirar a expressão do rotacional sem ter que olhar no livro. Então, vamos lá. O que é o rotacional do rotacional? Vamos ver. Rotacional do rotacional de um vetor. Então, vamos lá. Rotacional do rotacional. Né? Eu estou tirando o rotacional de um vetor. Como é que eu tiro o rotacional de um vetor? Eu pego a componente x e jk. Aí quem é o rotacional? Pego a derivada j da componente k desse cara aqui, desse vetor todo. É só fazer por partes, tá certo? Então isso é a definição do rotacional. Ó. Rotacional do vetor é epsilon i jk. O j pega essa derivada e o k pega a componente do vetor cujo rotacional eu estou buscando. Então está aqui. Só que agora eu estou buscando o rotacional desse vetor aqui, que é um rotacional também. Então eu vou fazer a mesma regrinha, vai ficar epsilon jk. Aí esse rotacional aqui, ele me dá a derivada j. E eu vou pegar a componente k desse vetor. Tá aqui. Mas agora isso aqui é um outro rotacional. Então eu tenho que escrever isso aqui também, como eu conheço da definição do rotacional. Epsilon k. Eu já usei índice e jk, não misturo o índice não. Agora vou botar epsilon k mn. dm wn. Então agora eu reduzi tudo. Então, minha expressão ficou epsilon i jk, epsilon k mn, dj, isso aqui sumiu, aí ficou derivada j, derivada m, wn. Agora eu já conheço essa regrinha, ó. Quando eu somo, ó, esses dois índices são iguais. Para usar aquela expressão que eu passei, que eu dei para vocês, a gente pode botar sempre, eu posso trazer esse índice para o último lugar, que aí vai passar duas vezes e não vai trocar de sinal. Então, epsilon k mn é igual a epsilon mnk. E aí agora eu vou usar aquela expressão, ó, quando eu tenho esses dois índices aqui saturados, isso aqui dá para nós delta de im, delta de jm, menos delta de im, delta de jm. Aí mantém esse j, m, w. Agora vamos lá. I, j. I tem que ser igual a j. Então, esse j aqui vira i. Aqui, ó. I, j e jm. Então, ó, o I tem que ser igual a m. Então, deixa eu apagar aqui. Então, o I tem que ser igual a... Perdão, aqui. dj. dm, vai vir aqui, wn. Então, tá. Então, nós temos I, j, perdão, aqui está errado, perdão. É delta de IM, perdão. Então, cai IM, JM. Menos IM, JM. E aí DJ, DMW. Muito bem, vamos lá. Então, vamos lá, então, olha. IM. Aqui tem M, então M vai virar I. JM, então o J vai virar M. Então, J vira M. E o M vira I. E aí aqui mantém o WM. Menos. Agora, IN. O N vira I. Vamos deixar depois. E o J vira M. Então, o J e o M são iguais. J vira M, o M vira J. Então, faz. E aí aqui fica WI. Agora, observe o seguinte, ó. Essa derivada, ela passa... Essas duas derivadas podem trocar de ordem. Eu posso escrever isso assim, ó. DI, DN, WN. Menos
dj, w. Ó só, isso aqui nada mais é do que a divergência do W. Isso aqui é um laplaciano. dj é dx mais dy mais dz. Isso aqui é o laplaciano. Então, esse índice I aqui é o índice do vetor. Nós estamos pegando a componente I. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo o gradiente da divergência do W menos o laplaciano.